Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 18 de setembro de 2022. Sou Luciane Silva, estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. No dia de hoje, trago a conferência A Virtude da Diligência e a Prosperidade. Instante para observar o gráfico da conferência. Diligência. Vamos agora perceber as palavras-chave e seus significados. Diligência vem do verbo latino diligere, que significa amar. Diligens, ou seja, diligente, significa aquele que ama. A virtude da diligência consiste no carinho, alegria e prontidão com que pensamos no bem e nos dispomos a realizá-lo da melhor forma possível. Prosperidade traz em sua raiz espes, que significa esperança, ou seja, expandir, aumentar, ter êxito. Levar qualquer projeto adiante, seja ele físico ou espiritual. Em uma forma poética, podemos colocar a prosperidade como sendo o sabor da diligência, ou seja, o seu resultado. O trabalho sem amor, sem atenção, resulta em uma existência sem sabor. Existir exige esforço e atenção. O primeiro esforço físico está no nascimento, porque até então o bebê está sendo nutrido pela mãe. No nascimento, ele trabalha em conjunto com a mãe para nascer, para ter um impulso, A seguir, na primeira respiração e depois nas próximas atividades que o bebê começa a conhecer, como primeiro mamar e os seus órgãos internos funcionando de uma forma diferente. Uma etapa da vida só virá depois da anterior já compreendida. A criança só vai aprender a ficar em pé depois de sentar. Só vai aprender a correr depois de aprender a ficar em pé. E assim por diante. O amadurecimento, que é o que nos dá condição de ir adiante, ou seja, ir adiante é prosperar, só vem com o trabalho, compreensão, entendimento, ou seja, aprendizado. Aquele que não quer trabalhar atrofia e não vai conseguir alcançar uma nova etapa. Quando não há trabalho, há atrofiamento. O crescimento e a linha da existência devem andar em equilíbrio. Não se espera de uma criança de 2 anos um comportamento adulto. Nesse sentido, não deveria se esperar de um adulto um comportamento de 2 anos. Aquele que assim se comporta tem defasagem de aprendizado, de compreensão, e não percebe a si mesmo, porque está atrofiado em seu desenvolvimento. Citei aqui esse exemplo que ele parece exagerado,
Porém, os elementos de infraconsciência que atualmente agem na máquina humana fazem com que esta se comporte de forma muito inadequada. Assim, adultos gritam, brigam, fazem birra e se desleixam com a existência. Esses elementos de infraconsciência são os causadores deste atrofiamento, que atinge os centros da máquina humana, centro motor, centro emocional, o centro instintivo, intelectual, causando danos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Percebemos que prosperidade é ter êxito, expandir, crescer. Assim, atrofiamento é o seu oposto. Nesse sentido, atrofiamento pode ser colocado como pobreza e pode ser física, mental, intelectual, espiritual. Vamos refletir aqui sobre essa frase de Virgílio. Frase dita antes de Cristo. Labor omnia vincit improbus. O trabalho perseverante vence todos os obstáculos. O que são os obstáculos? São as impossibilidades. Aquilo que está no caminho para não ir adiante, impedindo de expandir, de crescer, de andar, de seguir em frente. Aonde estão esses obstáculos dentro de nós? Antes de percebermos os obstáculos dentro de nós, vamos perceber o que esses obstáculos impedem. O obstáculo impede o caminho. O obstáculo impede o equilíbrio. Estes são os opostos desses elementos de infraconsciências, defeitos, né? Esses são os opostos. Temperança, humildade, caridade, altruísmo, a castidade, o amor e o trabalho, a diligência. Então, quem são esses obstáculos dentro de nós? Os elementos de infraconsciência são os defeitos psicológicos, que não fazem parte da natureza humana criada por Deus, mas que agregam a psique humana, agitando a mente, causando tagarelice interior,
levando a um profundo adormecimento e fazendo com que a máquina humana obedeça o que o defeito deseja. Estes são os obstáculos dentro de nós, os defeitos psicológicos contrários às virtudes citadas anteriormente. São os defeitos da ira, preguiça, cobiça, luxúria, inveja, orgulho e a gula, os obstáculos que impedem as virtudes de se expressar. Então nós percebemos aqui que esses obstáculos, eles recebem um comando. O defeito, ele comanda o corpo. Observe aqui no exemplo como um robô no qual se dá corda. A duração com que esses defeitos vão estar ali, agindo na máquina humana. Então, que selecionado, preguiça, corda, o que vai acontecer? Percebam aqui a pessoa buscando a inércia. E olha que curioso que neste exemplo aqui, ela está até se escondendo. Não me achem, não me descubram. Sabe, o medo que alguém peça para fazer algo. Não se atém ao tempo, simplesmente está ali em inércia. A ira. A pessoa, ela quer a atenção sempre para ele, né? Tudo é motivo para brigar, tudo é motivo para se alterar internamente. Então percebam que todos esses defeitos psicológicos, eles deixam um rastro. E esse rastro a gente percebe nos detalhes. Aqui a mão, quando a pessoa está irada, a mão se fecha, né? As sobrancelhas aqui se fecham também. No caso aqui, preguiça que nós vimos anteriormente, o desleixo, as coisas jogadas, porque a pessoa não respeita o tempo, não utiliza o tempo, então ela não vai ter tempo para fazer, para arrumar. A diligência aqui fica de lado. A cobiça, defeito da cobiça, a pessoa aqui no nosso exemplo esfregando as mãos, dinheiro, mais, lucrar, vantagens, que era o mundo, o rastro, né? A luxúria, o olhar desrespeitoso para o corpo, seja a mulher para o olhar desrespeitoso para o corpo do homem, seja o homem com o olhar desrespeitoso para o corpo da mulher. Então percebam aqui na ilustração os olhos arregalados, a boca. A pessoa aqui, o menino, ele até cresceu, no sentido de crescer para aquele defeito, de dar atenção para aquele defeito. Este defeito vai ferir seus órgãos sexuais, porque o desrespeito, ele fere os órgãos sexuais. A inveja, o oposto de querer o bem ao próximo, porque aqui no nosso exemplo, ela não está feliz que a amiga conseguiu um bem, ela queria esse bem para ela. Então percebam a expressão do rosto, o olhar, as mãos. O orgulho, pessoa aqui apontando o dedo para si, se percebendo a estrela, o melhor, o mais importante. O orgulho fere a irmandade, porque a pessoa se sobressai e se sente melhor que os demais, fere a irmandade. O dedo apontado para si fere a irmandade. A gula,
Percebemos aqui no defeito da gula o desleixo com o corpo. Corpo não é um objeto para se armazenar a comida. Não é um depósito. O corpo não é um depósito. O que sendo colocado alimentos em grande quantidade, muito mais do que o corpo precisa, alimentos que não têm nutrientes, não vão nutrir na máquina humana. Então, todos esses elementos de infraconsciência, defeitos psicológicos que agem na máquina humana, são os obstáculos. Esse conjunto de defeitos psicológicos, eles são escuridão. Eles não suportam a luz. A forma de dissolver esses defeitos, eliminando-os, é suplicando a nossa Mãe Divina. A Mãe Divina é Deus, Mãe, em nós. Então aqui a ilustração. Sintam o gráfico. Mãe Divina, aquela que nos ama e nos corrige com a força, o poder e a autoridade de Deus. Aquela que trabalha por nós. Nós percebemos aqui a mãe ensinando o filho o caminho reto, com a vara da verdade. Caminho reto com a vara da verdade. A Mãe Divina carrega o fogo que queima, eliminando os defeitos psicológicos. Ao perceber as reações dentro ou fora de si, pede-se à Mãe Divina que elimine o defeito com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Ao perceber o defeito agindo na máquina humana. Assim, percebendo, fazendo a petição com atenção e deixando de alimentar o defeito, este vai enfraquecendo e sendo eliminado. Trabalhando sobre si a morte dos defeitos psicológicos, abre o caminho para prosseguir, expandir, crescer e assim prosperar. Para que a prosperidade exista, se faz necessário o movimento, a ação, o esforço para caminhar e mais esforço ainda para se auto-observar. O esforço para caminhar, nutrir as virtudes. Este esforço exige a auto-observação. Autoobservação, né? Então, percebemos aqui a lupa, o investigador de si mesmo. O que ele vai investigar? O seu caminho, os rastros
nesta lupa de diferencial? Nesta lupa pela qual devemos nos auto-investigar, tem o olho do Pai, a verdade, porque vamos investigar as reações, as ações e as reações, aonde está a verdade. Aonde está a verdade por trás da mentira, da preguiça, da cobiça, da luxúria? Para isso, aqui uma lista de ações que podemos fazer. Lembrar de respirar para trazer a atenção. Observar as ações e as reações. As ações, o executar, o caminhar, o dirigir, o conversar, o trabalhar. Então, as ações da máquina humana. As reações, o resultado, o que está acontecendo dentro de mim? Estou dirigindo o carro, mas me fascinei, um buraco na estrada, e a ira agiu, e a tagarelice na mente, as reações. Então, reações, observar as ações e reações. Para quê? Para se autoconhecer, para fazer o trabalho de morte desses defeitos que agem na máquina humana. Observar o espelho psicológico. O que é o espelho psicológico? Estou vendo ali uma discussão. Estou vendo o quê? Estou reconhecendo-me. Porque quando você olha no espelho, você se reconhece. Em maior ou menor grau, uma situação, uma ira, mas dentro de mim a ira também. Então eu uso aquele espelho de algo que está acontecendo externamente para trabalhar sobre mim. Espelho psicológico, porque o diário viver é uma escola. Transformar as impressões. Saber que nada dura para sempre. Saber que o fascínio por uma roupa nova, bonita, ela vai envelhecer. Ela vai se desfazer, se desmanchar. Então, se ao perceber um fascínio, aqui coloco o exemplo como uma roupa. Fascínio, você pega o motivo do fascínio, percebe a verdade, busca o percurso para saber o final. E quando perceber o final, você vai perceber que este objeto não tem toda essa importância que está sendo dada. Observar os rastros deixados pelas ações egóicas, os resultados que ficam no corpo físico, como nós observamos ao ver o gráfico dos defeitos psicológicos. O desleixo da gula no corpo, né? O desleixo da preguiça, os rastros deixados, o tempo mal usado e coisas espalhadas, serviços por fazer. Manter a chama acesa com ações contínuas, através de práticas de meditação, ações como a oração, né, e como a caridade. Ações que alimentam o espírito. Buscar perceber o que ocorre quando entrega uma caridade. O que ocorre na entrega para a oração. Na entrega para a meditação. E observar aonde está a diligência no trabalho físico e no trabalho espiritual, em suas ações no diário viver. Onde está a preguiça? Aonde está a diligência? Este trabalho da auto-observação.
O defeito psicológico da preguiça causa pobreza, e esta é vista pela falta de vontade em percorrer o caminho físico e espiritual. Enquanto que o resultado da diligência é a prosperidade. O resultado da preguiça, do desleixo, é a insatisfação. Assim, fazemos a ligação da prosperidade com a satisfação. A satisfação em servir e amar a Deus. A satisfação em servir e amar a Mãe Divina, aos irmãos, a sua essência, seu Deus interior, ao cônjuge e à semente de Deus. Amar a semente de Deus é amar a Deus, que nos criou dele próprio. O sêmen é a força de Deus, o poder da criação, a energia preciosa que devemos levar conosco. Essa é a energia sexual. Um instante para sentir, para perceber o gráfico. É na sexualidade superior, união de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, que se conhece o poder maravilhoso da criação. Homem e mulher se unem sexualmente, respiram profundamente e transmutam suas energias sexuais. Essas energias, elas percorrem o caminho desde os órgãos sexuais até o cálice cerebral, preenchendo-o. Percorre o caminho dentro da medula espinhal, abrindo cada chakra. Chakra, eles são as rodas de energia dentro de nós. Então, o chakra, eles estão na coluna. Desde os órgãos sexuais, chakra umbilical, cardíaco, no entrecenho, chakra laríngeo, sim, até o cálice cerebral, as rodas de energia. Neste momento, esposo e esposa, eles estão unidos pelo sexo, estão unidos pelo coração e estão unidos pela glândula pineal. E eles são um. Estão unidos em seus corpos físicos e mental. Estão unidos energeticamente e emocionalmente. Ela é a máxima do amor e é a máxima da prosperidade, pois se expandem as energias a nível emocional, mental, espiritual, instintivo, curando-se e curando todos ao redor. Esta é uma união de almas e também é uma união de almas humanas e também de almas divinas. Vocês percebam a prosperidade na sexualidade superior, a expansão, porque os dois se tornam um. A expansão, porque alimentam o corpo físico, o corpo vital, o corpo mental, alimentam as emoções. A energia transmutada é benéfica à saúde do corpo físico, do corpo espiritual. Ela é saúde
ao ambiente, ela é saúde e cura para o mundo, para restaurar. Aqui devemos colocar 2 pontos, buscar a atenção para as seguintes palavras: o celibato e a castidade. A castidade é a união sexual do homem e da mulher, do esposo e da esposa, sem o derrame do sêmen. O celibato é a pessoa que ainda não conheceu, não encontrou seu esposo, sua esposa, a sua alma gêmea. Mas ela trabalha com a respiração profunda, acalmando as energias sexuais. Através da respiração profunda, ela sublima as energias sexuais. E aguarda e roga à mãe, ao pai, para que chegue, né? Para que encontre a sua alma gêmea. Percebemos aqui na sexualidade superior o refinamento do verbo, do toque, do amor, do carinho, a sensibilidade, a expansão do sensível, da sensibilidade. Em nossas práticas meditativas, temos a grande bênção de utilizar as medicinas xamânicas, que são o rapé, a sananga e a sagrada ayahuasca. Rapé é soprado nas narinas, a sananga é o colírio e a sagrada ayahuasca. Esta a sagrada ayahuasca, a união do cipó jagube com o arbusto chacrona da natureza. Estas nos auxiliam expandindo a percepção de nós mesmos. Eis a prosperidade que estas medicinas nos trazem, a expansão das percepções em nós mesmos. A meditação com a sagrada ayahuasca nos traz relaxamento e nos proporciona ampliação dos sentidos para que possamos buscar o sagrado e buscar o autoconhecimento. Estas medicinas auxiliam a saúde física, emocional, mental. E nesta escola de meditação, a escola Áureo Florescer, são entregues de forma gratuita a quem queira praticar com estas medicinas. Esta é uma escola de meditação que ensina yoga, práticas de respiração, ensinamentos gnósticos para o autoconhecimento. Esta escola não cobra pelas medicinas aqui utilizadas, nem pelos ensinamentos aqui entregues, pois não se cobra pelo que é sagrado. Cobrar pelo que é sagrado é sacrificar a humanidade. Aqui, na Escola Templo, na Escola de Meditação Áureo Florescer, se ensina o sacrifício pela humanidade, que é entregar gratuitamente os ensinamentos do Cristo, bem como as medicinas sagradas, para que os irmãos possam ter ferramentas e conhecimentos que os conduzam no caminho do Cristo, para que trabalhem intimamente e se conheçam, e conheçam a verdadeira essência, o seu Deus interior, porque o que a humanidade vive é a personalidade da existência, mas
a sua real essência, o seu Deus interior, é aquele que vive, que transcende a existência, que é o que vive, que é o que é real em nós. A existência, ela tem início e fim. O nosso Deus interior, nossa alma divina, ela é eterna, transcende as existências. Então aqui está representado a família. Senhor Shiva, o Pai, o Criador. A Mãe Parvati, nossa Mãe Divina. Os irmãos, a Irmandade. Senhor Ganesha, Senhor Kartikeya, os irmãos. Aqui trago um ponto de observação para a rapidez com que percebamos o defeito agindo em nós, para perceber a rapidez com que devemos buscar a respiração, a atenção. Aqui para remover os obstáculos e assim caminhar e que vivam em união no amor do Cristo, na luz do Pai, no amor da Mãe, e que façam prosperar a paz através do trabalho físico e do trabalho íntimo, a partir da autorrealização íntima de cada indivíduo, fazendo com que sua luz brilhe. Para a prática desta conferência, trago um salmo. Salmo 1 de Davi, primeiro salmo de Davi. E vou colocar e vou ler do versículo 1 ao 3. A prática, o exercício da conferência do dia de hoje é refletir sobre esses 3 versículos. Então, eu peço para que fechem os olhos, vou lê-los e para que sintam com o seu coração. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bendito seja o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos defeitos psicológicos, não se assenta em roda das pessoas que falam o mal, não anda no caminho do mal, não vai a lugares que executam o mal. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Busca o Cristo, percebe ao Cristo. Pois será como as árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Viverá em equilíbrio, perceberá
seu mestre íntimo, perceberá o pai e a mãe. Viverá de acordo com o Cristo e será próspero em todos os sentidos, físico, emocional e espiritual. Agradeço a todos. Bendito seja o Senhor. Que todo aplauso seja para nosso Deus interior, jamais para a falsa personalidade.